Representações algébricas e correção de pesos nos perceptrons. Exemplo didático 1 de 2. Faremos isso nesse vídeo, um vídeo que foi dividido em duas partes para não ficar muito extenso. E essa é a parte inicial desse vídeo, então, que vai falar um pouquinho sobre a representação algébrica, né? Ou seja, as equações, as variáveis inseridas numa fórmula de correção de pesos nos perceptrons. A cada passagem ele faz a sua correção de peso para que ele tente diminuir o erro sempre previsto e por vezes existente, né? Na maioria das vezes existente, em qualquer modelo. Então, para isso a gente vai estar utilizando um modelo extremamente simplificado, por isso eu chamo ele de didático, para que um professor da educação básica possa tentar fazer alguma transposição desse conteúdo de modo a criar alguma atividade que seja um pouco mais, até mais fácil do que essa que eu estou propondo, para que seja possível de crianças e adolescentes compreenderem esses conceitos desde cedo. Sou o professor André Gustavo Schaefer, da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Erechim. Então, para isso, eu preparei então essa atividade numa planilha do LibreOffice Calc, em que nós temos uma situação bastante simples. Nós temos um modelo, portanto, né, do tipo x, ou melhor, y igual a x, ou poderíamos ter dito f de x igual a x, né? Mesma coisa, estou usando letras maiúsculas e tal, mas não teria diferença nenhuma, ou seja, eu vou ter uma função linear, portanto, né? Uma reta, de modo que se o meu valor de x for igual a 3, o meu y também vai ser 3. Se meu x for igual a 4, y é 4 e assim por diante. Né? Então nós temos uma tabelinha, né, em que eu tenho 5 ocorrências e diferentes valores de entrada. Obviamente eu peguei valores simples e inteiros para que fique mais fácil de fazer a compreensão. E eu chamo aqui, eu poderia aqui ter chamado a própria previsão de y, por exemplo, né? Ou ainda a própria previsão de f de x. A função f, né, em função do valor, o resultado, né, em função do valor de x. Mas eu preferi, como estamos fazendo um alinhamento com a inteligência artificial, eu preferi fazer essa coluna em separado e até complemento chamando o y de y fato, né? Ou seja, é o y é a ocorrência que de fato aconteceu. Em outras palavras, é o registro do mundo real. Né? Então nós temos assim, nós temos uma situação em que nós temos um x, que é um valor de entrada, que um perceptron, um neurônio artificial ou uma rede neural artificial recebe como entrada. Então nós vamos trabalhar do início ao fim com apenas uma variável de entrada, que é essa variável x, certo? Poderíamos ter outras, poderíamos ter variável z, variável a, b e c, qualquer outro nome, qualquer outra letra que correspondesse a um valor de entrada. Tá? Nós vamos ter um f de x, que eu chamei de previsão, vamos voltar aqui, que vai nos dar uma previsão do que deveria não. Se o modelo correspondesse fielmente à realidade, do que deveria acontecer. Só que aqui, na verdade, eu chamo o y de o fato que de fato aconteceu. Né? Então, a ideia é que, e só para finalizar, né, cada uma dessas previsões vai ter um erro, que é a diferença que existe entre o fato e o que foi previsto. Tanto é que essa fórmula aqui, ó, essa equação, ela é simplesmente o cálculo D2 menos C2. Certo? Ou seja, nesse cálculo aqui, D2, essa célula, menos essa. Então, nós temos a seguinte situação. Ó. Como a minha previsão é igual a um coeficiente que multiplica a variável x, se realmente eu estou seguindo isso daqui, ó, né, se eu estou realmente representando o modelo y igual a x, eu vou ter previsão, então, igual a 1x, que é o que eu tenho aqui, correto? Então, nesse caso aqui, nós temos a seguinte situação. O meu modelo está prevendo
100% de certeza, né? 0% de erro, o que de fato aconteceu ou iria acontecer. Não é verdade? Então, para a entrada 3, eu tenho previsto 1 vezes 3, que vai me dar como resposta 3. E aí eu observo no mundo real que de fato aconteceu o valor 3 para a variável y. O mesmo vale para o 4, para o 5 e assim por diante. Então, esse modelo aqui, ó, se nós tivéssemos uma sexta entrada, nós teríamos então aqui uma... Poderia ser qualquer outro valor aqui, não precisa necessariamente ser o 8, né, ou o 9, mas nós teríamos, vamos pôr aqui o valor 8. A previsão é dado por essa fórmula, eu estou pegando aqui, ó, nesse caso aqui. Na verdade o cálculo aqui eu fiz, já deixei valores fixos, né? Mas esse cálculo aqui ele seria nada mais do que igual a o B2 multiplicado pelo valor de C12. Vou deixar o dólar antes do número e da coluna para poder fazer Ctrl C, Ctrl V sem problema. Ctrl C, Ctrl V. Então aqui nós teríamos, conforme previsto, conforme esse coeficiente, né, 1 que multiplica o valor da variável x, nós teríamos isso aqui previsto. E aqui o y de fato nada mais é do que o que... Agora eu estou montando o modelo, então aqui seria sim 8, o que me daria um erro também igual a 0. Certo? Então vejam bem, esse modelo aqui, eu já vou apagar essa última linha, né? Mas aqui nós teríamos a mesma ideia. Esse modelo aqui, y igual a x, ele é um modelo com margem de erro, com erro igual a 0. Ele está conseguindo prever perfeitamente o que vai acontecer com a variável y em função do valor de entrada de x. Desculpa, até da forma como eu estava falando, assim, foi um pouco errado essa frase, né? Ele está conseguindo prever com previsão o que vai acontecer com essa, vamos dizer, variável previsão, né? Em comparação ao que de fato ocorreu no mundo real. Ou seja, a previsão é calculada com base na variável x, ela possui um valor depois de calculado por esse modelo ou previsto por esse modelo, e esse valor comparado com o que de fato acontece, deveria acontecer ou acontece, vamos dizer assim, né, no mundo real, o y representa o nosso mundo real, nos ocasiona um erro igual a 0. Certo? Então nós teríamos aqui essa situação, né? Essa reta de previsão e de y de fato seria idêntica. Ela passaria exatamente por cima dessa reta em azul aqui, que corresponde à série, né? No caso, como o LibreOffice chama, de y. Tá legal? Acho que esse aqui não era muito difícil. O que a gente podia fazer aqui talvez seria mudar os valores, né? Então eu teria aqui, por exemplo, 7, 8, 9, 10 e 11. Seríamos a mesma coisa, né? A gente só deslocou... Opa! Só que aqui tem uma coisa, né? Eu não fiz aqui... Aqui, na verdade, os valores que eu informei foram valores, vamos dizer assim, informados de acordo com os valores de entrada, né? Ou seja, eu queria que fosse idêntico. Uma vez que eu mudei agora os valores de entrada de x, na verdade estou representando uma situação em que um mundo idealizado, vamos dizer assim, em que aqui no y eu teria sim os mesmos valores, 7, 8, 9, 10 e 11. Né? Então esse cálculo, conforme a minha previsão, por isso eu falei mundo idealizado, né? Em que o y é igual ao x, então o meu modelo é perfeito, certo? Então nós teríamos sempre erros iguais a 0. E aí, nesse caso, a nossa reta se desloca um pouquinho para cima no eixo y. Tá legal? Vamos adiante então. Eu vou voltar para os valores anteriores. E vamos para a segunda planilha então. Nesse caso aqui, ó, eu teria a seguinte situação. Ó. Nós teríamos então 5 ocorrências de novo.
os mesmos valores de entrada. Estamos com o mesmo modelo da planilha anterior, portanto, a minha previsão é igual a 1 vez a variável x, para cada caso então, né, para cada um dos valores de x. Só que o y, de fato, o que aconteceu no mundo real, não foi exatamente o previsto. E sim, quando eu tinha a ocorrência entrada de x valendo 3, eu tive 6 no valor de y. X igual a 4, y igual a 8. X igual a 5, y 10. X6, y 12. X7, y 14. Ora, qualquer um de vocês, mas aí vocês já tem que tomar cuidado com o seguinte, ó, vocês já estão usando a inteligência de vocês. O computador não tem essa inteligência. E parece fácil de entender isso, mas não é tão fácil de entender. Quem não conhece e está começando, mesmo professores de matemática e física geralmente lidam com representações diversas, né? Inclusive simbólicas, gráficas, e não sabem como é a inteligência de uma máquina ou de um computador, podem não compreender no que consiste essa inteligência. Então aqui é um momento muito interessante porque a gente começa a ter a possibilidade de fazer essa diferenciação. Vejam que essa identificação do padrão entre 3 e 6, 4 e 8, 5 e 10, 6 e 12, 7 e 14 é algo inteligente que se construiu na cabeça de vocês que estão observando o vídeo. O computador não consegue visualizar isso, né? Então, uma pessoa que não conhece programação, não conhece como funciona o conceito básico, né, de inteligência artificial, ela não consegue discernir isso. Tem que ficar bastante atento para esse tipo de coisa. Por isso que eu costumo dizer, e não é errado, é correto dizer, que o aprendizado em uma rede neural, ou mesmo num único neurônio, ou num único perceptron, né? Isso que tem muitos estudiosos, muitos pesquisadores que ainda chamam um único neurônio artificial de uma rede neural. Para mim, um único neurônio é um único neurônio, não é uma rede, mas tudo bem. De qualquer modo, seja um único neurônio isolado, independente de quantas camadas a rede vai ter, né? Camadas de neurônios ela vai ter, ou uma rede neural, né, completa. O aprendizado consiste na descoberta dos pesos corretos que vão influenciar, vão agir sobre as variáveis de entrada e vão retornar valores de saída. O que vai, na verdade, se consolidar ao final como uma classificação daquilo que foi visto, daquilo que foi lido, dos valores que foram entrados. Certo? Então, a descoberta dos pesos corretos que vão agir sobre essas variáveis de entrada é o aprendizado, é a inteligência. Então, o que a gente está fazendo agora aqui é uma inteligência que tem, vamos dizer assim, uma origem biológica, né? A neurociência não sabe como essa inteligência se dá ou se materializa ainda no cérebro, né? No que consiste essa inteligência desses impulsos elétricos transitando pelos nossos neurônios, né? Basta dizer que a discussão sobre consciência, o que é a consciência, biologicamente falando, ela é uma discussão filosófica secular. Então, nesse sentido, nós conseguimos perceber isso, o computador não consegue, né? Esse padrão, isso é um exercício extremamente interessante, nesse caso extremamente fácil, né? Porque a gente consegue visualizar um padrão. Caso alguém não tenha descoberto qual é esse padrão, né? Nós temos, na verdade, que o y é exatamente o dobro do valor do x. 6 é o dobro de 3, 8 é o dobro de 4 e assim por diante. 10 é o dobro de 5, 12 de 6 e 14 de 7. Então vejam como o nosso modelo, que antes era perfeito, agora é errado. Porque ele está prevendo, ele era previsão é igual a 1 vezes o valor da variável x. Então, obviamente, na minha coluna previsão eu tenho os mesmos valores idênticos da variável x, correto? Só que agora, o que de fato ocorreu, não foi isso. Por isso eu tenho, agora pela primeira vez então, erros gerados. Eu tenho erros em cada um dos casos. Se eu, vamos dizer assim, né, a gente sabe que
nas medidas de dispersão, nas medidas de dispersão, né, nós temos aqueles cálculos em que a gente faz cálculo módulo, né, do erro absoluto, para cálculo da variância, do desvio padrão, do desvio médio, né? Nesse caso aqui a gente tem um cálculo mais despretensioso, né? A gente tem simplesmente uma soma dos erros, né, de cada uma das leituras. Então a gente tem um erro total, que é uma informação, já é uma informação. Quanto maior essa informação, quanto maior for esse número, maior é o erro, né? Nesse caso aqui. Então a gente vai ficar, para não complicar muito, não usar módulo, não elevar ao quadrado para ter valores positivos, etc. A gente tem simplesmente um somatório dos erros, certo? E aqui a gente teve um erro total igual a 25, ó. Em cada um dos casos houve erro. Quanto maior o número, maior o erro, né, previsto. Por quê? Porque foi necessário, vai ser necessário para que esse erro seja igual a zero, que o modelo de previsão seja ajustado para o que de fato está acontecendo no mundo real. Vejam como é fácil fazer esse ajuste de peso, né? Veja como é fácil dar inteligência a esse modelo. No nosso caso, nós como seres humanos, nós já constatamos qual que é a diferença. Basta que a gente venha aqui e mude o coeficiente que multiplica o x para 2. Quando eu pressiono Enter, olha o meu erro. O que acontece com o meu erro? Zero. E aí eu tenho aquilo que eu falei para vocês, né? Em que a reta, no caso aqui a minha reta é cor de laranja, corresponde à série previsão, né? Não confundam, tá? Isso eu sempre falo para os meus estudantes. O LibreOffice chama essa coluna de série. Uma série é uma informação que vai ser exibida no gráfico, né? Estatisticamente, uma série é uma tabela, certo? Uma série cronológica, na verdade, é uma tabela que exibe dados numa determinada ordem cronológica. Então, ela pode ser específico cronológica, uma cronologia que exibe dados específicos ou categóricos, né, numa tabela. Pode ser geográfico cronológica, né, ou geográfico ou espacial, tem o mesmo significado. Então ela exibe dados de determinados locais em função do tempo. Então há essa confusão, tá? Tem alguns conceitos aí que se misturam, mas estatisticamente uma série é uma tabela, né? E aqui o LibreOffice chama isso aqui de série, né? Se a gente faz uma alteração aqui nesse gráfico, botão direito, clique duplo, botão direito, e a gente pede intervalo de dados, a gente vai ver que ele chama de série de dados. Aqui, ó. Vejam como ele chama a coluna previsão de série. A coluna Y fato, né, de série, certo? Não confundir isso daí, tá? Então o LibreOffice aqui, ele tem as séries sobrepostas nesse caso, porque agora eu fiz o ajuste do modelo e eles ficaram idênticos. Ou seja, a previsão ficou idêntica ao que de fato aconteceu. Então vejam o que acontece. Isso aqui é legal nas planilhas eletrônicas, né? Porque a gente pode fazer pequenas simulações. Ó. Se eu tentasse fazer o ajuste para 3, eu gero erro de novo. Eu gero um erro negativo porque 6 menos 9 dá menos 3. 8 menos 12 dá 4. E assim por diante. Né? Daria um erro de menos 25, ou seja, porque justamente ele estava prevendo acima do que de fato ocorreu. E obviamente se eu mantenho em 1, a minha linha passa para baixo e eu tenho a mesma distância, né, o mesmo distanciamento de cada um dos pontos, portanto um erro total também idêntico, vamos dizer assim, né? Em módulo ele seria idêntico, igual a 25. Posso colocar obviamente outros valores aqui, 5 por exemplo, ó, e nós temos então um erro ainda maior e assim por diante, né? No entanto, vejam bem, bastou olhar para essas tabelas e a gente encontrou, esse é o grande foco desse vídeo, tá? A gente encontrou como deveria ser feito o ajuste e para qual o valor do peso que multiplica a variável x. E a resposta é 2, porque aí nós encontramos um erro total igual a zero. A pergunta que eu deixo para vocês é a seguinte, ó. Será que nessa situação hipotética, né? Aqui a gente está imaginando qualquer coisa que aconteça no mundo real. Tu fez uma entrada para algum fenômeno natural, né? Ou um registro de algum fenômeno natural e tu conseguiu prever exatamente o que iria acontecer. Tanto é que o erro deu zero, né? O que significa que esse modelo aqui funcionaria se eu colocasse um valor não na sequência, mas esse modelo está me dizendo que se eu tivesse na sequência 6 um valor 345, que fugiu já dessa sequência 3, 4, 5, 6 e 7, que estava
ampliando de 1 em 1, né? Ele me diz com precisão, com margem de erro zero, que eu vou ter aqui também o dobro, no caso, né? 690, e que de fato vai acontecer 690. Porque se esse modelo está prevendo com 100% de precisão, né, ele não vai errar, certo? O que me daria um erro igual a zero. 690 menos 690 é igual a zero. Então ele teria um poder de precisão enorme. A questão que fica é a seguinte. Isto, né, eu até já comentei isso talvez em outros vídeos. É possível matematizar a realidade? Essa é a grande questão. E sobre isso, muitos físicos, muitos cientistas e muitos filósofos já discutiram e continuam discutindo a respeito disso, né? Mas já é uma discussão secular. Os grandes deterministas da história, quer dizer, alguns dos grandes deterministas da história, como Newton e Laplace, eles tinham um entendimento de que sim, que seria possível matematizar a experiência, matematizar com precisão toda e qualquer experiência, todo e qualquer experimento, todo e qualquer, né, modelar com precisão qualquer coisa. Só que Laplace, então, na verdade, ele explica isso da seguinte forma, né? Ele explica através daquilo que for conhecido, vocês podem procurar ali na Wikipédia como o demônio de Laplace, né? E esse cara aqui, ele diz o seguinte, ó, tu até consegue fazer, vamos dizer assim, fazer a matematização de absolutamente todo e qualquer fenômeno da natureza. No entanto, tu precisaria dispor de, quem sabe, até um número infinito de variáveis. Né? Algebricamente, tu teria então uma equação com quase infinitas variáveis, ou não sei, um número n muito grande, muitas vezes, de variáveis, né? E de coeficientes, de pesos que os multiplicam. Né? E aí sim tu teria capacidade de prever o futuro e prever o passado. Certo? No entanto, é uma discussão filosófica, né? Ela não está estabelecida ainda, né? Então hoje existe essa questão que vem à tona, né? Das questões da incerteza e da incerteza do mundo quântico, né? Versus a regularidade do nosso mundo. Né? São conceitos aí que estão para serem explicados. Então, filosoficamente se questiona se é possível se obter todas as variáveis, absolutamente todas as variáveis que influenciam um determinado fenômeno. Porque se não for possível fazer isso, o determinismo cai por água abaixo. Né? Agora, o legal é que a inteligência artificial, isso é uma coisa, um pensamento meu, né? A própria inteligência artificial que vem ganhando tanto espaço e tanta utilidade, né? E tanto risco, colocando tanto em risco a nossa sociedade, ela faz uso dessa lógica. Ela tenta matematizar a experiência, matematizar os fenômenos. Né? E ela vem ganhando espaço. Agora, ela vai conseguir, em algum momento, 100,0000% de precisão para alguma coisa? Na verdade, não. Tanto é que os erros nas inteligências artificiais mais avançadas já estão acontecendo. Pessoas estão sendo atropeladas e morrendo por carros autônomos. Eu tenho conhecimento de 3 casos até hoje no mundo. Né? Temos umas coisas engraçadas que acontecem também, que são, não sei se vocês viram, bem recentemente no campeonato escocês, uma câmera que era comandada por inteligência artificial se confundiu da bola com a cabeça do bandeirinha, que era careca. Então, em vez de a câmera ficar acompanhando a bola, ela ficava acompanhando o bandeirinha, centralizando a imagem, né, na cabeça do bandeirinha. Mas são coisas curiosas, são erros, né, que acontecem em função dessa dificuldade ou até impossibilidade de se alcançar essa precisão em termos de modelo matemático. Nesse vídeo, parte 1, ficamos por aqui. A parte 2 vem em sequência, porque a parte 2 vai ser um pouquinho mais demorada. Eu não quis deixar o vídeo tão longo. E de repente alguém assiste a parte 2 antes de assistir a parte 1. Vou deixar aqui ao final do vídeo então o link para a parte 2 do vídeo. E lá na parte 2 também vou deixar um link para a parte 1, caso quem esteja assistindo de repente a parte 2 antes da 1, né, possa saber que eles estão interrelacionados. Ficamos
por aqui nesse vídeo e até o próximo. Muito obrigado.